Bom, queria, no encontro de hoje, discutir com vocês um pouquinho da ética de Spinoza. E eu insisto, nos encontraremos no sábado, muito provavelmente numa sala no CCA. Eu digo que sala é melhor colocar no site, ainda não, a Rosa precisa me dizer que sala é, e aí no sábado faremos uma aula sobre Kant. Pois não? Acho que o ideal seria começar às 8 mesmo, né? Mesmo horário. Data da próxima prova, se não houve nenhuma modificação, é começo de dezembro. Exatamente o dia não sei ainda. Bom, algumas observações biográficas são importantes. Bom dia. Spinoza, ele viveu ao longo do século XVII. Se você imaginar que ele deve ter vivido entre 40 e 45 anos, e que ele nasceu em torno de 1630, então Spinoza viveu mais ou menos de 1630 a 1670, provavelmente um pouco mais, 1675. Portanto, a data de referência que eu recomendo para Spinoza é 1650. Referência que significa um pouco o meio da sua vida. É inevitável perceber que Spinoza, quando nasce bem no ápice da produção filosófica cartesiana, né? Spinoza é um pouquinho posterior a Descartes, mas seu contemporâneo. É também inegável que, quando se pensa em filosofia moderna, nós podemos dizer que a obra de Spinoza se encontra naquilo que nós poderíamos chamar o início da filosofia moderna. Outro importante contemporâneo de Descartes, de Spinoza, é Locke, filósofo inglês de índole empirista. CKE. E Spinoza é um filósofo que nasce na Holanda, holandês, filho de uma família judia, de portugueses. Portanto, se Spinoza não nasceu em Portugal,
é porque Portugal e Espanha são países que sempre se esforçaram por, sempre eu não digo, mas nesta época, por expulsar os portugueses do seu território. E, portanto, a família de Spinoza foi vítima desta intolerância religiosa. Não entendi. Eram expulsos. Spinoza, portanto, recebe na Holanda uma formação religiosa. Isso significa que Spinoza vivia numa comunidade judaica, frequentava uma escola judaica, vivia entre judeus, e sua formação intelectual é marcada por este pertencimento. Spinoza perde a mãe muito cedo e o pai um pouco depois, mais ou menos com 20 anos. E o que é interessante é que, apesar de judeus, Spinoza herda dos pais dívidas. E, portanto, o que caracteriza a vida de Spinoza é, de alguma forma, um acanhamento de recursos ao longo de toda a sua existência. Spinoza tem problemas com a irmã por conta de herança, leva a herança à irmã ao tribunal, vê reconhecida a sua herança e depois, de uma certa maneira, abre mão dela. Depois da metade da sua vida, Spinoza opta por ser polidor de lentes, uma profissão que nada tinha a ver com a sua competência intelectiva, uma profissão estritamente manual e que, de uma certa maneira, só tinha a ver com a filosofia no seu sentido mais simbólico. Um polidor de lentes permite às pessoas enxergar melhor. Só que esse negócio de polir lentes faz com que Spinoza inale detritos de vidro ao longo de muito tempo, praticamente 20 anos, e Spinoza acaba morrendo de problemas respiratórios aos 44 anos. 44 anos, idade importantíssima. Verdadeiro ápice da intelectualidade do homem. Nesse pertencimento à comunidade dos judeus, Spinoza era odiado. Portanto, Spinoza não era exatamente um judeu feliz entre os judeus. Ser judeu lhe causa muitos problemas.
não com os outros, mas com os próprios judeus. Excelente conhecedor do hebraico, chegou a escrever até uma gramática de hebraico. E leitor interessado dos textos oficiais da religião, Spinoza se esmera em contestar ponto por ponto das premissas desta mesma religião. Contesta a perspectiva de um Deus pessoal, contesta a imortalidade, contesta a transcendência dos cânones divinos e, portanto, é denunciado o tempo inteiro. Os judeus tentam resolver a coisa ao seu modo e oferecem a Spinoza uma grana para ele ficar quieto. E Spinoza não aceita, e é muito conhecida a passagem que na saída de uma sinagoga um judeu tenta matá-lo com uma facada, acertando a facada no braço. E essa história é uma história conhecidíssima, esta tentativa de assassinato na saída de uma sinagoga. É preciso entender que naquela época, século XVII, não se brinca muito com as crenças em Deus. E a comunidade judaica não era muito conhecida, enfim, não era exatamente tida como liberal. E quando Spinoza está mais ou menos no meio da sua vida, ele é excomungado da comunidade judaica. Numa cerimônia extremamente violenta e marcada de ritos, ser excomungado significa deixar de existir para aquela comunidade. É preciso entender que deixar de existir significa que ninguém da comunidade deve cumprimentá-lo quando o encontra na rua. É como se não existisse. Cerimônia, portanto, de violentas consequências sociais. Spinoza dizia: a comunidade me amaldiçoa dia e noite. Exortam a ira de Deus a recair sobre mim por toda a eternidade. Pedem que todas as maldições contidas na lei divina me sejam infligidas. Desejam que meu nome desapareça para sempre do planeta. Proíbem que quem quer que seja mantenha comigo qualquer tipo de relação, privada ou profissional. Recusam compartilhar teto comigo. E, enfim, proíbem que se aproximem a menos de 4 côvados de mim. Finalmente posso me tornar um filósofo livre. Vamos perceber um pouco. Todos os castigos me convêm, porque tudo o que eu não queria mesmo era papo com essa gente. Spinoza leva uma vida que nós poderíamos chamar
de uma vida epicurista. E para lembrar um pouquinho o que isso quer dizer, você se lembra que Epicuro tem como grande referência da vida boa o prazer, mas naturalmente não qualquer prazer. Você se lembra dos prazeres naturais e necessários, não os supérfluos, não os desnecessários, não os instituídos, não os fabricados pela sociedade do consumo ou do espetáculo. Não, os prazeres necessários. O que acaba sendo paradoxal, porque o critério é o prazer e a vida é espartana, absolutamente com prazeres, mas os necessários para a vida, e só. Então você percebe que a vida é uma vida de absoluta singeleza material. Então, esse era o estilo do filósofo. Queria destacar que nem sempre é assim, né? De uma certa maneira, um segundo aspecto dessa perspectiva epicurista, né, é uma sobriedade de vida social. Então, não é só, digamos, uma singeleza material na relação com as coisas, mas é uma discrição na relação com as pessoas. E de uma certa maneira isso significa um grande desapego em relação à glória, à fama, à notoriedade, prestígio, capital social, aplauso. Não é claro? Acho que ficou claro. Foda-se o que pensam de mim. Digamos, um slogan importante de Spinoza. Portanto, Spinoza era um filósofo que estava preparado para ser achincalhado na imprensa, sem sofrer muito com isso. Preparação que nem todos têm. Essa preocupação com a ideia que os outros têm de mim, essa preocupação com a imagem que os outros têm de mim, essa preocupação com o que os outros pensam de mim, não era a de Spinoza. Portanto, Spinoza dificilmente seria cliente de um assessor de imprensa. Talvez ele não precisasse dos seus serviços, até porque ele mal e mal tinha para comer, quanto mais para pagar alguém para cuidar da sua notoriedade. Mas eu estou dizendo isso, é óbvio que nem ele e nem filósofo nenhum, eu acho que ele é assessor de imprensa, mas no caso de Spinoza essa preocupação era particularmente... Então eu concluo essa parte biográfica dizendo talvez Spinoza tenha sido, dentre os filósofos, o mais mal falado no seu tempo. O mais mal falado. Ele era mal falado pelos judeus, ele era mal falado pelos cristãos, ele era mal falado, em suma, ele era mal falado por todo mundo. Ele era mal falado por todo mundo. Um indivíduo de muito poucos amigos, não havia propriamente quem o defendesse. Isso eu não sei, eu não estava lá, né? Eu sinceramente tenho a impressão que não. Eu acho que Spinoza era alguém que tinha do mundo muito pouca expectativa e, portanto, também se frustrava muito pouco. Né? Então, nesse sentido, Spinoza, procurando o mínimo necessário para viver e não tendo nenhuma expectativa de enriquecimento ou de glória,
também não sofria, exato, né? Então, nesse sentido, é importante entender que a vida de Spinoza, e é talvez por isso que eu tenha falado tanto da vida, né? É que a vida de Spinoza é uma espécie de exemplo do seu próprio pensamento. Se você se lembra da definição de filosofia de Epicuro, filosofar é pensar a vida e viver o pensamento. Então, essa preocupação que era grega, né, de uma filosofia que se convertesse em vida, né, de uma filosofia que não fosse pura teoria, mas que pudesse ter consequências práticas ou existenciais, essa também era, digamos, uma perspectiva de Spinoza. Spinoza tinha uma filosofia profundamente complexa, uma filosofia extremamente rica do ponto de vista conceitual, mas também tinha uma preocupação em viver de acordo com o que filosofava. Eu queria deixar claro que nem sempre é assim. Muitos filósofos têm uma vida completamente divorciada do pensamento, né? E não filósofos também. Eu teria 1 milhão de exemplos para citar de pessoas que eu conheço que têm uma grande preocupação intelectual com a filosofia, estudam muitas vezes filosofia moral longamente, e, no entanto, quando vão viver, vivem de forma, digamos, no mínimo questionável. Bom, alguns desses exemplos que eu poderia dar são profissionais da política, né? O sujeito estuda, e quando vai agir, age de maneira surpreendente, negativamente surpreendente. Então, não é o caso de Spinoza. Spinoza não tinha muito a perder, também não tinha muito a ganhar, e, portanto, vivia de forma absolutamente ascética, né? Sem grandes pretensões. Bom, depois dessa longa introdução biográfica, talvez fosse interessante passar para algum tipo de reflexão conceitual. Spinoza passa grande parte da sua vida escrevendo a sua maior obra, a Ética. E, naturalmente, a Ética é um emaranhado de conceitos interdependentes entre si, coerentes entre si, que acabam constituindo uma espécie de sistema filosófico que tem a pretensão, como todo bom filósofo moderno, de explicar tudo ou quase tudo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Spinoza é um filósofo racionalista. Por quê? Porque propõe um edifício conceitual capaz de dar conta, né? Capaz de tentar explicar quase tudo o que ocorre no universo. Quando os pós-modernos, como Maffesoli, Bátimo, Bauman, Baudrillard, eles se referem à modernidade,
Uma das características do pensamento moderno que eles destacam é exatamente esta pretensão a querer explicar tudo. Pretensão essa que eles, pós-modernos, afirmam não ter. Uma segunda observação importante: as definições que Spinoza propõe, ele não as propõe como sendo o resultado da sua opinião ou do seu olhar. Não. Spinoza as propõe como sendo noções presumivelmente verdadeiras. E verdadeiras em qualquer tempo, verdadeiras em qualquer lugar, e verdadeiras para o olhar de qualquer um. De novo, quando os pós-modernos se referem à filosofia moderna, destacam esta pretensão. E afirmam não ter esta pretensão. Ou seja, o pensamento pós-moderno sustenta que a produção do autor pós-moderno é apenas o resultado do seu olhar sobre o mundo, e que outro olhar ensejaria uma outra reflexão e ensejaria uma outra explicação do mundo. E, portanto, a produção pós-moderna não tem a pretensão de validade universal que tem a produção filosófica moderna. Ficou claro, né? Então, nesse sentido, Spinoza é um autor moderno por excelência. Agora, quando eu digo que Spinoza é um autor racionalista, é preciso aqui fazer uma observação importante. Não se trata de alguém que acredita que a razão é soberana e, portanto, que a vida boa deva ser definida por esta razão soberana e que, como pensaria Platão, as inclinações do corpo são, na verdade, um obstáculo para o pleno desenvolvimento da alma pensante. Muito pelo contrário. Spinoza é um autor que consagra aos afetos enorme importância. E, de uma certa forma, vai considerar os afetos mola explicativa de toda e qualquer existência, inclusive pensante. Se você preferir, eu não posso saber o que eu penso, eu não posso saber por que penso o que eu penso, se eu não entender o que eu sinto. E é exatamente esta perspectiva que vai ganhar o nome de paralelismo. Ou seja, o paralelismo quer dizer apenas que na filosofia de Spinoza não há soberania da mente ou da alma em relação ao corpo. Corpo e alma estão imbricados. E, portanto, os afetos e as sensações explicam o pensamento tanto quanto o pensamento também é indicativo desses mesmos afetos
e sensações. Então, eis aí uma primeira grande ideia de Spinoza. A enorme importância que no edifício spinozano tem as sensações. E, portanto, dirá Spinoza, eu não posso propor uma reflexão ética se não considerar de forma destacada os afetos do corpo. E por quê? Porque se a ética é a reflexão sobre a vida, é evidente que eu não posso refletir sobre a vida higienizando-a dos afetos do corpo. Eu não posso fingir que não sinto. Eu não posso supor que a produção da razão possa se dar de forma imune em relação aos afetos. E é por isso que os afetos fazem parte da reflexão ética de Spinoza. É por isso que a parte 3 da ética de Spinoza é consagrada aos afetos. Ok? Acho que fica importante. Ora, a primeira pergunta, então, que surge é: em que consistem estes afetos? E a resposta que nos oferece Spinoza é que os afetos são interpretações do corpo, interpretações que o corpo dá aos efeitos que o mundo produz sobre ele. Ora, como é que podemos entender isso de forma mais clara? Posso. O afeto é a interpretação que o corpo dá aos efeitos que o mundo lhe impinge. Para que isso possa ser entendido de maneira clara, é preciso que você perceba o que Spinoza entende pela existência, pela vida. Spinoza entende pela vida uma sucessão de encontros com o mundo. A palavra encontro é uma palavra central no pensamento de Spinoza. E toda vez que você ouvir alguém falando de encontro com o mundo, saiba, é um leitor de Spinoza. A palavra encontro é fundamental. Por quê? Porque Spinoza não concebe nenhuma reflexão possível sobre a vida, senão tendo por unidade constitutiva fundamental o encontro com o mundo. Ou, se você preferir, a ideia de que o mundo não sai da sua frente. E, portanto, a vida é no mundo. E, portanto, a vida é constituída por encontros com esse mundo. Agora, é claro, quando você encontra o mundo, você não encontra o mundo inteiro. Você encontra partes do mundo. Então, a concepção de Spinoza é muito clara. O nosso corpo é uma parte do mundo que, como toda parte, não para de encontrar outras partes para, assim, constituir o todo. Eu não sei se você me entende,
Mas só tem sentido falar em parte quando você tem na cabeça o todo. A palavra parte já aponta para o todo. Então, se eu digo que eu sou parte, significa que sou parte de um todo, que o todo sem mim não é o todo, e que eu, para constituir o todo, me relaciono com outras partes neste todo. E, portanto, a vida de cada um de nós é a relação ininterrupta do nosso corpo, parte, com outros corpos, também parte do todo, que Spinoza vai chamar de mundo. O mundo de Spinoza não é o mundo geográfico, é o mundo filosófico, é o real propriamente. Então veja só, a análise da vida em Spinoza não é a análise de um corpo isolado no mundo, mas é a análise das relações deste corpo com outros corpos no mundo. Bom, eu estou mastigando no limite da demência, mas vamos imaginar que alguém chegue para você e pergunte: e aí, tudo bem? Ora, o que significa tudo bem na ótica de Spinoza? O que é que na verdade pode ir bem? O que pode ir bem é a maneira como você encontra o mundo. É a maneira como você encontra as outras partes do mundo. E como, claro, o mundo é sempre grande demais para ser encontrado, a pergunta como vai bem significa: será que não teria sido melhor, no lugar de encontrar as partes que você encontrou, encontrar outras partes que você poderia ter encontrado? Então, no fundo, essa é a grande pergunta que se faz Spinoza. Em outras palavras, toda vez que eu encontro uma parte do mundo, eu poderia ter, naquele instante, encontrado outra parte do mundo. E aí o mundo seria diferente, mas, sobretudo, a minha vida seria diferente. Então, eis aí a ideia. A vida é uma sucessão de encontros. Agora, a palavra encontro implica uma certa proximidade entre dois corpos. Mas implica muito mais do que isso. A palavra encontro é inseparável da palavra relação. E, portanto, encontrar uma parte do mundo quer dizer relacionar-se com esta parte. Então, de uma certa maneira, a vida é uma sucessão ininterrupta de relações com outros corpos. A vida de uma parte constitutiva do todo é a história de uma sucessão de relações com outras partes também constitutivas do todo. E quando você diz relação, você, na verdade, quer dizer uma parte produz efeitos sobre a outra e a outra parte produz efeitos sobre a uma. A altera B
e B altera A. Na ótica de Spinoza, o encontro entre duas partes do todo, o encontro entre duas unidades de real, produz efeitos inexoráveis sobre a outra parte. Ou seja, o resultado do encontro e da relação é o único que poderia ser. A encontra B, B encontra A. Significa, A determina em B um efeito e B determina em A outro efeito. E estes efeitos são o que só poderiam ser dado um certo encontro. Ora, se a vida é o tempo inteiro isso, nós podemos dizer que na ótica de Spinoza, tudo é como só poderia ser. Corpos que encontram corpos, corpos que afetam corpos, corpos que determinam corpos na mais estrita necessidade ou inexorabilidade. Tudo é como só poderia ser. Perceba então que dentro desta perspectiva, que nós poderíamos chamar de materialista, o universo, o todo, o real, ele se modifica a partir das relações entre suas partes, e as relações entre as suas partes são as únicas que poderiam ser. E, portanto, quando A encontra B e modifica B, não poderia fazê-lo diferentemente, e vice-versa. Da mesma maneira que o todo é constituído por partes que se relacionam inexoravelmente, as partes também são constituídas por partes que se relacionam inexoravelmente. E assim, o nosso corpo é como o universo. O nosso corpo é como o todo. É constituído por partes que se relacionam entre si e que se transformam na mais estrita inexorabilidade. Ora, dentro desta lógica, quando A encontra B e se relaciona com B, eu acabo de ensinar, A transforma B e B transforma A. Por quê? Porque A produz um efeito sobre B. E quem produz um efeito sobre algo, modifica, afeta, transforma. E, portanto, quando A encontra B, necessariamente B não é mais B. E quando B encontra A, necessariamente A não é mais A. E, portanto, na relação entre A e B, A deixou de ser A e B deixou de ser B. Portanto, A virou A' e B virou B'. Ora, se eu acabo de dizer que o mundo não sai da frente, que não podemos nos blindar diante do mundo,
e que estamos ininterruptamente em relação com o mundo, eu só posso concluir que eu mudo o mundo o tempo inteiro e o mundo me transforma o tempo inteiro. E, portanto, hoje eu sou Clóvis, 44 anos linha. Porque há 44 anos o mundo me transforma. E eu, por sua vez, não deixo barato. E há 44 anos transformo o mundo. Há 44 anos eu sou parte do real. E graças às minhas relações, o real é o que é. Vale também para você. Não os 44. Vale o tempo que for. Mas vale rigorosamente igual. O mundo não seria se você não fosse. E você não seria se o mundo não fosse. Por isso você é parte do mundo. E o